Salve, Nerdola! Cara, eu sei que vocês aguardaram muito, eu sei que eu fiz vocês esperarem demais, mas acredite em mim que essa espera vai valer a pena, porque hoje eu trago pra vocês um episódio duplo ali, um episódio especial, tá? Pra compensar a espera de vocês. O que eu quero dizer com isso? Normalmente eu resumo ali pra vocês uns 2, no máximo 3 capítulos do mangá de Lost Canvas, porém, como eu sei que, cara, essa luta, ela é a mais esperada e a mais famosa aí de todo o The Lost Canvas, então eu vou trazer ela inteira pra vocês. Eu conferi aqui e dá em torno de 5 a 6 capítulos do mangá, tá? Óbvio que eu vou dar aquela resumida no que não é tão interessante pra vocês, mas vai ser um vídeo bem mais longo e da melhor luta de todas, vamos ser sinceros. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase ali batendo os nossos 8 mil inscritos, falta bem pouquinho, acho que com esse vídeo, que conto com o apoio de vocês que ele vai dar certo. Se bobear, a gente bate agora esses 8 mil inscritos, hein? Vem comigo, Nerdola! E é claro que eu não podia estar falando de outra luta, senão Regulus contra Radamantes, né, cara? Provavelmente a melhor luta e a mais famosa de todo The Lost Canvas. E no último a gente parou quando o Rada, a gente vê a história de como ele matou ali o pai do Regulus, que era o Elias de Leão, né? Só que o Elias já tava ali num estado meio comprometido, né, rapaziada? Então não vamos também tirar o mérito do Rada, lógico que não. Rapaziada adora tirar o mérito do Radamantes, né? Mas naquele caso em específico, o Elias, ele já tava com uma doença, já não ia durar tanto tempo, e ele ainda conseguiu salvar o Regulus antes de morrer, acho que quebrou até um dos chifres do Radamantes. E quando sai desse flashback, irmão, o papo já tá sério, a treta tá foda, o Regulus já mete aquele relâmpago de plasma calibrado, um dos takes mais brabo de todo o relâmpago de plasma, assim, do Regulus, cipado a Ioria, tá aí na tela pra vocês verem. Foi o relâmpago de plasma com mais ódio, assim, que eu já vi um personagem soltando, cara. Porém, cara, o Rada com o sangue de Hades, cara, ele tá impossível, não tem como, velho. Ele joga pra cima, assim, o Regulus como se não fosse nada, irmão. Ele brinca com o Regulus, assim, tipo, você é só um humano perto do meu poder de Deus, assim, né? E o Rada, inclusive, chega a elogiar, é uma das poucas vezes que a gente vê o Radamantes elogiando um personagem. Ele fala, não, seu senso de luta realmente superou o dos humanos e tal. Ele entende que o Regulus tá acima, né? É porque ele, de fato, tá com o poder de um deus. O Regulus, rapaziada, entendam isso. Muita gente não entendeu a parada. O Regulus, ele tá enfrentando o Radamantes, que tá praticamente um deus. Ele só não tá o deus porque ele não é um deus de fato. Mas ele estaria ali, na minha opinião, tá na minha interpretação da obra, ele estaria ali num nível mais ou menos que os Cavaleiros de Bronze com as armaduras divinas, sabe? Uns deuses menores, ele já se equipara. Então, um Hypnos e Thanatos da vida, sabe? E o Regulus, ele fica sempre repetindo que, cara, eu imaginei essa luta. Cara, imagina o Regulus, esperou 10 anos, rapaziada, pra se vingar. É aquela parada meio Sasuke contra o Itachi, né? O cara, ele repetiu na cabeça dele essa luta umas 1000 vezes. E ele com aquele olho meio de gato dele, ele olha com o olho assim pro Radamantes o tempo inteiro como se estivesse aprendendo. Tipo, ele tá evoluindo a cada segundo que passa. E ele fala que se é isso, então, já que você é um deus, irmão, eu vou superar os deuses lançando essa técnica. Vocês já sabem o que vem por aí, né? Isso aí já promete há muitos e muitos tempos aí, cara. Todo mundo sabe o que vai vir pela frente agora. Confesso que eu tava ansioso pra trazer pra vocês. E ele lembra, cara, a técnica que eu lancei com o trio, né? Eu, Xion e o meu mestre, o Sísifo. Eu vou lançar essa técnica sozinha. A técnica que concentra o poder do Big Bang em menor escala. E até o próprio Radamantes, né? Uma técnica feita com um trio, você vai fazer sozinho. Ele fala assim, eu vou, eu consigo. Nossa, chega a arrepia, rapaziada. E o Regulus numa pose absurda, assim, com a mão pra frente, ele mete aquela exclamação de Athena. Cara, ele chega, dá um boom, a tela chega limpa, o céu limpa, assim, cara. Mas o Radamantes, cara, ele não tá pra brincadeira. Esse sangue de Hades tá muito roubado nele, cara. Uma exclamação. Aqui entra a interpretação, né? Na minha interpretação, é uma exclamação de Athena, ele conseguiu criar a técnica, porém, com o cosmo de apenas um Cavaleiro de Ouro. Então, obviamente, ela não vai ter a potência que teria, tipo, o mesmo nível de cosmo que você juntar 3 Cavaleiros de Ouro pra fazer. Mas mesmo assim, cara, o Radamantes não cai com aquilo, ele tanca a exclamação de Athena, velho. E ele não só tanca, como ele fala, presencie o poder de um deus. E ele
parte, cara, ele parte a exclamação de Athena no meio, ele corta o golpe no meio, cara. Isso é muita demonstração de poder, velho. O Radamantes aqui, se a gente tirar muito se fala sobre os Cavaleiros de Ouro, né? Mas se a gente analisar o Lost Canvas de modo geral, o Radamantes, ele tá top 3 personagens mais poderosos aqui, tá? Você fã do Aspros, você fã do Asmita, eu não sei se Aspros e Asmita aguentariam uma luta contra o Radamantes, hein, cara? O Radamantes com esse sangue de Hades aqui, ele tá muito imbatível. Porém, agora vem um dos momentos mais épicos de toda a história de Cavaleiros do Zodíaco, velho. Um momento que, se já não bastasse a exclamação de Athena feita por um Cavaleiro de Ouro só, o momento de agora, ele pra mim, ele extrapola. É assim, o nível da Shiori de maluquice dela e ao mesmo tempo genialidade. Não sei se isso é roubado demais ou se é da hora demais, ou é a mistura dos dois, que o Regulus grita que ainda não acabou, cara, ainda não é o fim. E atrás do cara aparecem as 12 constelações dos 12 Cavaleiros de Ouro, cara. As 12 constelações do Zodíaco. E o próprio Radamantes enxerga. Então aqui é outro ponto que cabe uma interpretação, tá? Já eu vou falar sobre isso. Mas até o Radamantes enxerga, eu estou vendo as constelações do Zodíaco atrás dele. E ele fala, se nem com a exclamação de Athena eu consegui vencer você, eu consegui parar você, eu vou ter que usar o golpe, a técnica dos 12 humanos mais fortes desse mundo, cara. É isso. Vai vir agora, ó, Absolute Cinema, não tem como. Simplesmente o golpe mais poderoso da história de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Independente se... Ai, Tesouro do Céu. Ai, Explosão Galáctica. Não interessa. Clamor do Zodíaco é o golpe mais poderoso da história de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, e atrás do Regulus, velho, ele com aquela pose assim, aparece os 12 Cavaleiros de Ouro e as 12 armaduras de ouro ali atrás dele, velho. Todos eles sem aparecer o rosto, né? Com a máscara tampando assim. Cara, que cena, que frame. O Jefinho deixa aí pra galera, pelo amor de Deus, que isso aí, cara, é um absolute cinema, assim, da história de Cavaleiros do Zodíaco. E é incrível, velho, a forma como a Shiori trouxe isso, porque como que ela ia mostrar, como que não ficaria uma maçaroca na tela, né, tipo... Imagina, é planeta vindo, é relâmpago de plasma, é Excalibur. Como que ela fez isso de uma forma que não ficasse muita poluição visual, né? Simples, aparece os signos. E o Regulus, ele manda os signos pra cima do Radamantes. Então você vê ali o centauro com asa representando o Sagitário. Você enxerga os gêmeos, a criança orando ali representando o Virgem. Vai um por um o caranguejo representando o signo de Câncer. Ele meio que atira um zoológico pra cima do inimigo, tá ligado? Ele manda o Beto Carreiro World ali pra cima do cara e, tipo, vai na levada da breca ali. E, cara, que é um dos momentos mais absurdos que eu confesso que quando eu vi isso pela primeira vez, eu simplesmente não soube definir se eu achava aquilo muito foda, muito da hora, muito roubado e fora, sabe? Ah, é muito roubado, fora não tem sentido. Cara, eu confesso que por anos eu fiquei nessa... E até hoje eu não tenho uma resposta, assim, sólida. Só sei que é Absolute Cinema, sem sombra de dúvida, velho. Porém, pra você entender o nível que tá o Radamantes, cara, o ataque, a técnica dos 12 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo pra cima do cara, Excalibur, Explosão Galáctica, Tesouro do Céu, ele lança tudo em cima do cara. Nem isso o Radamantes, com o poder de um deus, tá sendo derrotado, tá? Vale uma outra interpretação que, assim como eu mencionei lá da exclamação de Athena, o clamor do Zodíaco é com o poder do Regulus executando as técnicas. Então, obviamente, vamos supor, se o Cavaleiro de Gêmeos, de Virgem, tem um cosmo maior do que o dele, a explosão galáctica dele, o tesouro do céu dele, vai ser mais forte que o do Regulus. Mas, cara, não tira o feito absurdo, tá? Fora que, aí é a interpretação minha, não tem nada oficial sobre isso, mas o que eu entendo, cara, é que ele não só copiou, ele não só deu um Sharingan, as próprias constelações do Zodíaco estavam protegendo o Regulus naquele momento. O Radamantes enxerga as constelações do Zodíaco ali nele. E a gente sabe, né, que cada uma protege o seu. É como se ele pedisse um favorzinho, sabe? Olha, eu sei que eu não sou de Virgem, mas me protege por um tempo aí. Eu sei que eu não sou de Capricórnio, mas dá
dá uma proteção aí. Cara, aparentemente as 12 constelações protegem. Ele vira o cavaleiro das 12 constelações ao mesmo tempo, cara. Isso é um momento tão absurdo. E mais absurdo é o que vem depois, cara. Que nada disso ainda tá parando o Radamantes, cara. Dá a entender que iria parar, porque o Regulus não desistiu de lutar. O Radamantes tá indo pra cima, ele segura aquele golpe e o Regulus diz ainda não e ele vai pro fight, ele não arrega. Porém, cara, é aí que o tal dos 15 anos, o tal do prodígio, criança prodígio, pesou, né? O corpo do Regulus não aguentou esse golpe. É um golpe extremamente absurdo. O pescoço dele, você vê assim o sangrão ali. E o Radamantes diz, o corpo imaturo não aguentou e tal. Ou seja, putz, cara, um Regulus com seus 20, 30 anos, cara, eu não sei o que a gente veria desse cara não, velho. E aí tem uma passagem, eles falam assim como o mito de Ícaro e a Torre de Babel, eu levo mais ou menos pra aquele lado do Full Metal Alchemist, que o Edward fala, né? O anjo que tentou se aproximar demais do sol teve a cera das asas queimadas. Então é o cara, é o menino muito novo que tentou muito poder e aí acabou ferindo a ele mesmo, né? Cara, e numa cena maravilhosa, uma cena linda, o Regulus, ele tá ali sentindo uma brisa, né? Ele se vê em outro lugar e ele acha que é o pai dele, só que na verdade ele tá vendo o Sísifo, tio e mestre dele ali. E o Sísifo, assim como o Ilias, ele alcançou a união com a natureza. Ele foi ali para aquele mesmo lugar que o Ilias tinha ido, sabe? É uma cena que realmente me pega muito quando eu vejo. É uma cena muito, muito bonita. Tipo, no momento que o Sísifo se vira, ele vê como ele acha que é o Ilias, né? No momento que vira, se transforma no Sísifo, cara. É uma cena muito linda. E o Sísifo explica pra ele, porque ele sempre tentou procurar o pai dele. Meu pai disse que estaria aqui pra mim. E eu olho, e eu com esse olho meio brabo, e eu não vejo o meu pai. E o Sísifo fala pra ele, ô, seu tolo, seu pai estava aí com você o tempo inteiro. Nessa mesma hora que ele diz isso, a gente vê a explosão causada pelo clamor do Zodíaco, né? Que matou ali o Regulus. O próprio Radamantes, cara, ele se assusta, ele elogia, ele fala, você arrancou ali um pedaço do Lost Canvas, velho. Mano, o golpe do moleque tirou as tintas do Alone ali, cara. Tipo, limpou uma parte do céu ali de Lost Canvas que tava coberta, cara. Muita demonstração de poder, velho. E só tem uma armadura vazia onde o Regulus estava. A armadura de leão ali, cara, montadinha, o animal pronto, assim, e nada do Regulus. Porém, cara, quando o Radamantes tava ali já cantando a vitória, não, porque ele dá pra ver que ele gostou do Regulus, ele respeitou o inimigo. Mas quando ele tenta entender o que aconteceu, ele sumiu e só restou a armadura. Do lado, tava ele na mesma posezinha do pai dele, aquela pose de chácara de virgem, sabe? Só que ao invés de não meditando, mas as pernas cruzadas, curtindo ali a natureza, igualzinho, só não tava ali de olho fechado, mas ele tava ali do lado o tempo inteiro da armadura dele, com as pernas abertas, assim, cara, que cena fantástica. Meu, aqui acabou. Quando ele olha pro lado, é aquela cena do anime que ele passa atrás do Radamantes e o Radamantes não vê, sabe? Ele olha pra trás, vê o Radamantes, quando o Radamantes pisca, ele já foi atrás dele, sabe? Tipo, é como se ele fosse um fantasma, não dá pra saber se ele tá vivo ou não, sabe? Quando o Radamantes tenta dar aquele grito de Wyvern, faz aquele vento ali, já era, ele não tá mais lá, já tá atrás do Radamantes, na hora que o Radamantes vira, ele já tá aqui de novo, cara, ele tá absurdo. E, meu, quando o Radamantes menos espera, ele olha pra lá, ele, bum, ele dá um soco que vem, tipo, das costas do Radamantes, assim, sabe? Passando por ele, pum, já acertou uma no Radamantes, e sem armadura, é como se fosse ele de calça, sem camisa mesmo, dando um pau no Radamantes. E dá pra ver que ali já não é mais o Regulus, sabe? É como se fosse aquele cara que morreu, mas o fantasma veio pra fazer realizar a última missão, sabe? Antes de partir. Ele fala que não liga, o Radamantes fala, morra. Ele fala, não, Thanos, não ligo de morrer. Quando acabar isso aqui, eu já vou pro meu lar, que é a mãe terra, que ele tanto fala, que o pai dele tanto fala. Então o Regulus, ele também se uniu à natureza. Ele, de fato, dominou o oitavo sentido. Não despertou apenas, mas dominou a ponto de se unir com a natureza. Ele virou a mãe natureza, digamos assim, o Regulus. Cara, e quando o Radamantes toma essa burdoada dele, a armadura já começa a estourar, ele fala... Aí ele entende, né, que o Regulus já não tava mais ali, que o Regulus já tinha morrido. E ele fala que essa é a mãe terra, que o pai dele sempre dizia. Cara, que frame maravilhoso, o Ilias assim, ajoelhado e o Regulus acima, cara, meio que de braços abertos, aceitando ali ser um com a natureza. Meu Deus, isso é maravilhoso, cara. Que cena
épica demais. Eu quero um dia poder ver isso animado, porque, meu Deus, é muito bonito. Imagino isso com a trilha de Lost Canvas de fundo. Meu Deus, ó, chega a arrepia. E ali o Regulus finalmente entende que ele procurava o pai dele, porque o pai dele dizia que sempre estaria ali, mas era que o pai dele era a própria Terra. E numa cena épica, digna do Cavaleiro de Leão, digna do prodígio que era o Regulus, ele pode ter feito 1000 coisas, 1000 golpes diferentes, mas o último golpe dele pra acabar de vez com o Radamantes foi uma cápsula do poder, um Lightning Bolt, né, que ele fala, bem no peito, moleque, atravessando o peito do Radamantes, ali o coração que tava com o sangue de Hades, né, cara, que maravilhoso aquilo. Ele fala que era sempre, ele luta, já não tá mais com vontade de matar o inimigo, sabe, ele tá lutando tranquilo, ele conversando, era só eu ter falado com a Terra, que eu tava falando com meu pai. Meu Deus do céu, maravilhoso. Meu, e o Radamantes fala, essa é aquela técnica do seu pai, a técnica mais simples, o Lightning Bolt, né? Ele fala que essa é a primeira técnica que eu aprendi com meu pai, e ele quis derrotar com a primeira, cara. E ali o Radamantes em pé, muito brabo também, em pé ali falando, aceito, você conseguiu transpassar o poder de um deus, assim como seu pai. E ali, cara, o Radamantes morre em pé. O Regulus fala, nossa, como era esperado de você, você morreu em pé, cara, até o fim você foi de pé, aquela cena meio Barba Branca, né, de One Piece, meio Aldebaran de touro e Rasgard de touro, que morrem de pé, os personagens mais brabos fisicamente, né, que o Radamantes era o juiz mais forte de força física, então mesmo depois de tudo isso, levar um golpe da mãe natureza, digamos assim, ter o coração perfurado, ficou um buraqueiro assim, o cara ainda tá de pé. E ali, o Regulus é a despedida de um dos melhores personagens da história. A gente vê o Xion chegando até a armadura de ouro e se despedindo do Regulus. E o Regulus se despedindo ao mesmo tempo do Xion, só que ele não só do Xion, tá? Do Xion, do tema, ele queria ter se divertido mais ao lado deles, ele fala. E o Xion ali, ele não aguenta. Quando ele chega na armadura, ele chora ali. Ele fala que ele queria que o Regulus, pelo menos o Regulus, sobrevivesse, cara, porque ele era o mais jovem de todos. E aqui, infelizmente, é a despedida de um personagem que até o momento não conseguiu ser visto em anime, um dos maiores personagens de The Lost Canvas, não só de The Lost Canvas, um dos maiores personagens da história de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sinto muito, né, que a gente não possa ter visto ele ainda animado, mas eu tenho esperança com essas IAs, com esses fãs que carregam ali o Cavaleiros no peito, que a gente possa ver isso animado, ver esse personagem em tela, porque sem dúvida Regulus foi e é considerado por muitos o mais forte Cavaleiro de Ouro da história de Cavaleiros do Zodíaco. Tamo junto, nerdola!